Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite e que vai nos falar sobre o preço, o valor que tem obedecer à direção do Senhor sobre a nossa vida. Deus tem uma direção para a minha vida, Deus tem uma direção para a tua vida, você sabe disso. Que Deus nos últimos tempos, nos últimos dias tem falado contigo. Tem falado contigo algo, tem te direcionado a algo, tem pedido para você fazer algo, para você ir para algum canto ou sair de algum lugar, eu não sei. Mas o que eu creio é que Ele tem falado com muitos que aqui estão. E essa palavra é simplesmente para te confirmar isso. O preço da obediência. O que Deus age no meio da obediência, como Deus age no meio da obediência, para aquele que escuta, ouve e obedece. E a palavra vai nos falar hoje, que se encontra em Gênesis, no capítulo 18, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 15, quando Deus ele orienta a Ló sair do lugar onde ele estava. Veja que por causa de um homem que estava orando em seu favor, Abraão orava, boa noite Jessé, Abraão orava por uma pessoa, o seu sobrinho. Ele não queria que ele se perdesse, porque ele conhecia o coração de Ló. Não queria que ele se perdesse naquele lugar, que ele morresse e todos os sonhos, os planos de Ló fosse de uma vez acabado. E ele clamou a Deus pela vida dele. E Deus ouviu e mandou tirar Ló e sua família daquele lugar, porque Deus iria destruir. E a palavra vai nos contar assim: de madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Veja que Ló ainda conversou com o anjo que veio amando de Deus e pediu para que ele deixasse ele ir até uma cidadezinha pequena. E assim o anjo concedeu. Veja que no meio do caminho, no meio do processo, Deus permite ainda que você o questione, que você peça algumas direções a mais. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos ouve. Ele ainda nos compreende. E por várias vezes o Senhor ouviu pessoas aqui que pediu algo ao Senhor que não era exatamente o que Deus queria, mas Ele permitiu. Ele permitiu que assim fosse e Ele cuidou. Ele cuidou dessa pessoa no meio do processo. Mas a cidade aonde Deus queria que ele fosse não era aquela, mas Ele permitiu. E ainda o protegeu. E dando prosseguimento, a palavra vai dizer: Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal.
No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Veja só. Ló obedeceu a Deus. Ló obedeceu ao comando do Senhor. Porque é isso que nós devemos fazer. Quando Deus nos direciona para algo, não devemos questionar a Deus, porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro, no nosso presente, e nós devemos somente obedecer ao Senhor. Eu não sei o que você anda questionando ao Senhor, eu não sei o que você anda perguntando ao Senhor, se é para ficar, se é para continuar, se é para sair, se é para voltar. Mas veja que a direção do Senhor para a tua vida é obedecer. Obedecer aquilo que Ele já mandou você fazer. O comando que o Senhor já te deu. Deus orientou para que Ló saísse daquele lugar. Obrigada, Márcia. Saísse daquele lugar, porque Deus sabia o que ia acontecer. E muitas das vezes, quando Deus nos pede para sairmos de um lugar, olhamos para tudo que está naquele lugar, tudo que a gente construiu naquele lugar. Vamos começar a questionar ao Senhor, mas naquele lugar eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tenho. Se eu for para esse lugar, um lugar novo que eu não conheço, o que é que vai ser da minha vida ali? Não existe nada. Mas lembre que você não sabe o que vai acontecer naquele lugar que você estava. Veja o que aconteceu, foi destruído tudo. Ló ia perder sua vida se ele tivesse questionado. Ele tinha morrido e aí? Acabou. Mas Deus teve misericórdia de Ló, a pedido de quem? De Abraão, que Deus amava. Abraão era um homem de fé que orava. Às vezes, meu irmão, tem alguém que ora por tua vida, sabia? Eu não sei se é tua mãe, eu não sei se é teu pai, se é teu marido, tua esposa, teu filho. Tem alguém orando por você, você pode ter certeza. E que às vezes você pode estar confuso sobre algo que tem que fazer sobre a tua vida, pedindo direção ao Senhor, e junto existe outra pessoa orando também, e que Deus ama essa pessoa tanto. Deus ama tanto essa pessoa que Ele cuida de você. Eu não sei se há alguma liderança que ora por tua vida, não sei. Mas Deus tem cuidado de você. E Ele me trouxe aqui para te direcionar, para que você abra os teus ouvidos e ouça a voz do Senhor. Ouça a direção do Senhor para a tua vida neste dia. Deus tem falado contigo por esses dias. Deus tem usado pessoas para falar contigo neste dia, por esses dias, te direcionando para algo, para algum lugar, ou para que você saia de algum lugar. Mas você ainda continua pedindo muitas direções ao Senhor. Mas que neste dia você possa saber que o Senhor está falando contigo. Que o Senhor te pegou pela mão para ouvir esta palavra. Porque eu não sei se você prestou atenção. Junto de Ló tinha sua esposa, que ela desobedeceu exatamente a direção de Deus. Ela desobedeceu, foi um detalhe. Ela não prestou atenção nos detalhes? Será que ela não prestou atenção nos detalhes? O detalhe é, saia rápido, depressa. A palavra diz que os anjos segurou pela mão e saiu puxando. Não tinha tempo a perder. Não tinha mais tempo a perder, tinha que ser rápido. Ló sabia que estava vindo tanta destruição rápido que ele olhou e disse, não vai dar tempo de eu chegar no lugar onde Deus está dizendo. Deixa que eu fique ali naquele lugarzinho ali, porque eu acho que não vai dar tempo de eu chegar ali. Mas eu creio que daria sim. Daria, porque foi Deus que mandou. Mas Deus deixou que ele ficasse naquele lugar ali. Mas a mulher dele desobedeceu. Ela simplesmente olhou para trás para ver a destruição, para constatar, porque às vezes existem pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem. Às vezes Deus nos direciona para algo, mas outro que está conosco não tem a mesma fé.
Vai começar a questionar, mas será mesmo? Será mesmo que não estamos correndo à toa? Será mesmo que não estamos indo para esse lugar aí que você está falando à toa? Mas não é à toa, meu irmão. Existem pessoas que têm direcionamentos do Pai, são sensíveis à voz do Senhor. Elas sabem, elas ouvem. Elas sabem quando Deus está falando com elas, quando Deus está direcionando para algo que vai ser melhor para a tua vida. Algo que vai ser melhor para a tua vida. Mas outras pessoas podem não concordar e olhar para trás e ver você no meio do processo e começar a questionar. Eu acho que fez algo errado, não está dando certo. Veja para onde nós vamos, um lugar que não tem nada, aquela cidade não tem nada. Ló, eu tenho tudo ali naquela cidade. Você está dizendo que Deus disse para sair daqui, mas eu não estou vendo nada acontecer. Nada acontecer. Será que não vamos perder tempo, correr e nada vai acontecer? Vamos deixar tudo que a gente construiu, toda a nossa riqueza que nós trouxemos quando você saiu de perto de Abraão e perder tudo? Mas ela pagou para ver. Ela pagou para ver. Ela olhou para trás para realmente constatar se Deus estava falando com Ló, se Deus estava direcionando a Ló. E ela constatou. Ela viu. Ela viu. No caso de Ló, foi uma destruição que constatou que Deus estava falando com Ló. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, sabe o quê? Que pessoas vão ver que você está sendo direcionada por Deus, que você está sendo conduzido pelo Senhor, que você está sendo atento à voz do Senhor, à direção do Senhor, porque você vai fazer diferente. Você vai fazer e pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E elas de fato vão constatar que era Deus que falava. Quando vi o feito que o Senhor vai fazer. Na vida de Ló, ele viu a destruição. Mas aquela destruição não foi para a vida dele, não. A destruição foram para aqueles que não serviam a Deus, aqueles que mereciam castigo. Mas Deus livrou o seu. Deus livrou apenas um homem e a sua família, a família que quis acompanhar, a família que quis obedecer. Porque, meus irmãos, a salvação é individual. Sempre foi pela obediência, sempre foi individual. É para todo aquele que crê, todo aquele que crê. Deus falou, Deus cumpriu. Deus nos fala ainda neste dia que a salvação é por Jesus Cristo, que todo aquele que crê será o quê? Salvo. E é isso que acontece. E é isso que acontece e acabou. Aquele que não crê em Jesus, ele não será salvo. Ele não herdará a vida eterna. Mas todo aquele que crê será salvo. Terá participação da glória do Senhor nos céus. Por isso, neste dia, somente ouça a voz do teu Senhor e obedeça. Porque Ló experimentou de ver. A palavra que consta em Salmos, 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você é temente a Deus. Ele vivia num lugar de perdição, mas ele não se corrompeu. Alguém da família dele podia ter se corrompido. Alguém da família dele podia ter se desviado daquilo que aprendeu, mas ele não se desviou. Deus não tirou ele do lugar de perdição, pelo contrário, foi Deus quem mandou ele ir. Quando Deus disse a Abraão, saia do meio da tua parentela, chegou o momento de você ir para um lado e Ló ir para o outro. Existia dois caminhos. Abraão pediu para que Ló escolhesse o lugar que ele queria ir. E ele olhou para o lugar de Sodoma e Gomorra. E assim Deus abençoou, vá. E Abraão tomou outro rumo. Mas Abraão sabia o lugar em que ele estava. Sabia que era um lugar difícil de perdição. Mas ele não deixou de clamar a Deus pela vida dele. Ele não deixou de pedir a Deus que guardasse a vida dele. Que não deixasse ele se corromper. Não deixasse ele se perder.
E antes dele pedir a Deus que ajudasse a Ló, ele começou a questionar ao Senhor. A palavra vai dizer que Abraão pede em favor de Sodoma. Abraão começa a orar por quem? Por Sodoma, porque ele sabia que Ló estava lá. Veja como Abraão era, ele pensava assim, eu não vou pedir só por Ló, porque vai ser egoísmo da minha parte, deixa eu pedir em favor de Sodoma, porque se eu pedir em favor de Sodoma, o meu sobrinho Ló vai ser abençoado. E a palavra vai dizer que Ló começou a questionar ao Senhor, Ló não, Abraão começou a questionar o Senhor, com a palavra que diz assim, que se encontra no capítulo 18, a partir do versículo 23, que vai dizer assim: Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. E o Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas, destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40 não destruirei a cidade? Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Amém. Veja que quando Abraão finalizou, finalmente Abraão disse, finalmente a Bíblia nos diz que Abraão foi direto ao ponto. Por que Abraão não foi logo direto ao ponto? Senhor, pelo amor de Deus, livra o meu sobrinho Ló e a sua família, livra e guarda. Mas ele ficou rodeando na oração dele com o Senhor, para pedir aquilo que ele queria, mas o Senhor teve misericórdia e respondeu a ele. E quando ele finalmente disse que se tivesse somente 10, Deus disse, eu não destruirei a cidade. Mas Deus estava falando o quê? Ele ia destruir a cidade, mas ele não quis dizer a Abraão para não colocar medo, mas ele ia guardar a Ló e a sua família, como Abraão tinha pedido. Veja como é importante o poder da oração. O poder da oração de alguém que ama a Deus, que serve a Deus e que Deus ama, que Deus ouve. Deus cuida de pessoas porque pessoas estão pedindo, porque pessoas estão orando, pessoas estão clamando por suas vidas. E Deus foi lá e enviou um anjo para pegar pela mão a Ló e a sua família e livrar daquele terrível pesadelo que estava sobrevindo sobre aquela cidade. E Ló obedeceu. Mesmo que as filhas, os cunhados, os genros, sua mulher não quisessem obedecer, ele acreditava em Deus. Ele obedeceu a voz do Senhor e ele saiu. Sabemos que ele perdeu a sua mulher, mas isso nos mostra que a salvação é individual. Se nós sabemos o que é para nós fazer, nós devemos o quê? Fazer. Nós devemos obedecer independente se alguém gosta ou se alguém não gosta, se alguém concorda ou se alguém não concorda, porque a salvação é o quê? Individual.
Neste dia, meu irmão e minha irmã, se o Senhor te pediu algo, somente obedeça, porque é Ele quem sabe o que é melhor para a tua vida. Mas se você tem família, você tem filhos, você tem marido, você tem esposa, Deus vai cuidar também. Deus vai puxar pelo braço também. A bênção não só é para você, é para todos. Só que no meio do caminho, pessoas vão querer ir e pessoas não vão querer ir. E isso não depende de Deus, depende de cada um. Mas Deus tem misericórdia de você e dos seus. Deus quer o melhor para a tua vida, Deus quer o melhor para a tua família sempre. Sempre. Ele tem cuidado de você e dos seus. E você sabe disso. Você sabe disso, que às vezes pessoas são rebeldes, pessoas não acreditam, questionam, mas a mão do Senhor protege e livra, tem paciência, por quê? Pelo amor que Ele tem sobre a tua vida, pela tua vida, que você está aqui, parada neste momento, ouvindo o quê? A palavra do Senhor. Quanto muitos neste momento não estão nem aí pela palavra do Senhor, estão fazendo outra coisa, mas você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. E é para esses que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor protege, que o Senhor tem promessas, que o Senhor tem direção sobre vidas, que o Senhor tem direção sobre a tua vida. O Senhor, escute bem, o Senhor tem direção sobre a tua vida e que você precisa tão somente obedecer a essa direção. Obedecer a direção que Ele já falou para você. Talvez seja para você tão somente igual a Ló. Tão somente igual a Ló, como está nessa palavra. Não olhar para trás. Seguir adiante, não olhar para o que ficou para trás, não lamentar o que ficou para trás, não olhar para onde você já saiu, não olhar para onde você já saiu. Essa palavra foi direção do Senhor para a tua vida neste momento. Não olhe, não lamente o que ficou para trás, talvez era bom, tinha muitas coisas, mas o Senhor te tirou daquele lugar, te colocou no lugar onde está hoje, está te direcionando para outro lugar que você não está entendendo ainda, porque você está no meio do caminho, você está como Ló, está correndo, você está caminhando, está correndo em direção a algo do Senhor, que o Senhor já preparou, porque Deus olhou lá de cima e disse: é para esse lugar que Ló vai escapar. Ele vai passar pelo meio do caminho, vai correr e vai chegar nesse lugar. E a partir do momento que ele chegar neste lugar, a vida dele vai o quê? Começar novamente. Obrigada, Luci. A vida dele vai começar novamente. Porque ele tinha uma vida antes. Veja que ele já não tinha mais esposa. Ele perdeu a sua esposa no meio do caminho, porque ela não acreditou. E ali a vida dele ia dar um giro e ia começar no lugar aonde ele ia estar, que o Senhor mandou, sobre a direção do Senhor, e que ele somente não olhasse para trás, porque era Deus quem sabia do futuro dele, e é Deus quem sabe do meu futuro, e é Deus que sabe do teu futuro. É Deus que sabe do teu futuro, não sou eu, não é ninguém, nem é você. Você pode até imaginar sobre promessas que o Senhor já te fez, sobre promessas que o Senhor já fez sobre você e sua família. Você imagina o que Deus pode fazer da tua vida, e você está caminhando no processo e pode até ver que nada está acontecendo ainda. Mas há direção sobre a tua vida nesta noite. Há direção para não o quê? Olhar para trás. Não olhe mais para o lugar que você já saiu, acabou. Não olhe mais para trás. Não olhe. Você já tinha tido direção do Senhor para sair, já saiu, está no lugar onde está, não é um lugar favorável, não está confortável ainda, mas você está caminhando como Ló estava caminhando, como Ló estava correndo. Ló estava no sufoco, estava fugindo, deixou tudo para trás, tudo que ele tinha, que ele conquistou, que foi Deus quem deu,
Porque tudo que nós temos é o Senhor quem dá. O Senhor dá, o Senhor tira no momento que Ele quiser, para nos provar. No momento de provação, o Senhor faz qualquer coisa. Aquele que tem, o Senhor tira. Aquele que não tem, o Senhor dá. Coloca lá em cima para ser provado, para ver onde está o coração dele. Tudo isso são provações. Quem não tem, o Senhor dá. Quem tem, o Senhor tira. Para ver onde está teu coração, porque Ele não quer te perder. Ele não quer te perder de jeito nenhum. Mas todos nós temos um caminho a percorrer, temos um lugar para alcançar no Senhor. Porque se entregamos a nossa vida para Deus e dizemos: Deus, cuida da minha vida. Cuida da minha vida, Senhor, cuida da minha família, cuida dos meus, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, Pai, estão todos na tua mão. Ali o Senhor começa a agir, o Senhor começa a preparar, o Senhor começa a cuidar. Não olhe para o que está acontecendo na sua vida hoje, porque é Deus que está mexendo. Deus está mexendo em pessoas. Deus está mexendo em pessoas no seu trabalho, está mexendo na sua situação financeira, está mexendo no seu coração, está mexendo até em saúde. Mas é o Senhor que está colocando a mão, por quê? Porque você pediu. Você não pediu? Você orou para o Senhor cuidar, para o Senhor tratar, e é desse jeito. Quando um vaso, nós somos vaso na mão do Senhor, na mão do olheiro. E quando o vaso ele é todo torto, não é perfeito, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar aquele vaso e Ele mesmo vai transformar com suas próprias mãos. Mas há uma transformação. E às vezes machuca, às vezes dói. Mas o fim é perfeito. O fim que o Senhor tem para nossas vidas é a direção do Senhor. É a terra prometida do Senhor. É a direção do Senhor para a nossa vida, mas é necessário obedecer. A partir do momento em que Ló saiu daquele lugar, que ele chegou no lugar que Deus disse que ele era para estar, para ele salvar a sua vida, pronto. Ficou ele e suas filhas, e a partir dali o Senhor deu seguimento na história. Ficou exatamente as pessoas que tinham que ficar. As pessoas que acreditavam no Senhor. A palavra do nosso Deus diz que no fim dos tempos, na volta do Senhor, será como uma semelhança como Sodoma e Gomorra. Veja o que vai acontecer. Os anjos seriam o quê? Os profetas do Senhor aqui na terra, que fica anunciando dia e noite que Jesus está voltando. Veja os sinais, o que está acontecendo pelo mundo. Vai ser tudo destruído, o inimigo vai vir, vai acabar com a vida de muitos, vai enganar a muitos. Escute a voz do Senhor, Jesus está voltando. Mas muitos não dão ouvido, continuam fazendo o que é errado, fazendo os seus pecados, sem temor ao Senhor. Mas quando chegar o grande dia do Senhor, Deus vai ter o quê? Misericórdia dos seus filhos. Vai segurar pela mão e vai livrar. De alguma forma o Senhor vai livrar os seus escolhidos aqui na terra. De alguma forma eu creio. Não sei de que forma, mas o Senhor vai livrar, porque a palavra dele sempre diz em todos os lugares que Deus cuida dos seus. Que Deus livra os seus escolhidos, aqueles que temem ao Senhor, que têm ouvido ao Senhor e têm tentado obedecer. Somos pecadores, somos falhos, mas nos redimimos ao pecado. Conseguimos enxergar quando erramos e procuramos nos consertar. É diferente de quem não tem temor a Deus, praticam a iniquidade e até gostam de praticar a iniquidade. Nem percebem que estão cometendo erros, nem percebem que fazem mal às pessoas, nem percebem que matam todos os dias pessoas, principalmente com palavras. Não precisa matar da forma matada, mas com palavras, com maldições, fazendo mal, enganando as pessoas, mentindo. Fazem e nem percebem que estão fazendo. Por quê? Porque não têm a sua vida em Cristo, não entregaram a sua vida para Cristo para ser transformados. Mas Deus vai cuidar e vai livrar dos seus. Vai livrar aqueles que temem ao Senhor, que procuram fazer a vontade do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor.
sendo falhos sim, errando sim, mas se arrependendo todos os dias, que é o que o Senhor diz, que nós devemos perdoar uns aos outros todos os dias, 70 vezes, 7 vezes, se assim for possível. Veja como o Senhor tem misericórdia. Veja como o Senhor sabe que somos pecadores, que somos falhos. Mas é necessário errar e aprender com os nossos erros e tentar por aquele pecado, aquele erro, não cometer mais, servir de lição para a nossa vida. E aquele povo de Sodoma e Gomorra não eram assim. Deus já não tinha mais paciência mais para ver o que eles praticavam. Eles gostavam de fazer o que faziam, mesmo tendo pessoas que diziam que eles praticavam erro, iniquidade, eles caçoavam. O anjo do Senhor chegou lá e eles quiseram abusar do anjo. Veja o tamanho da maldição que tinha sobre aquele lugar. E a nossa terra hoje não está diferente não. Está chegando, se não já está do mesmo jeito. Todos os dias são iniquidades, são barbaridades que acontecem, que são noticiados, são coisas perversas. E isso tudo está chegando na narina do Senhor. A palavra nos diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos iria se abalar. Mas sabe como? Questionamento como? Onde está Deus? Porque Deus está vendo isso acontecendo e não faz nada, mas Deus falou que aconteceria. Deus falou que nos últimos dias ia acontecer a iniquidade grande, ao ponto das pessoas perderem sua fé em Deus, por Deus não estar fazendo nada. Mas não é que Ele não está fazendo nada, Ele avisou. A palavra de Deus está aqui para dizer que nos últimos dias ia acontecer coisas terríveis, terríveis, que muitos iriam perder a sua fé, mas que neste dia você não perca a sua fé em Deus por nada. Porque isso tudo aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, tudo, num piscar de olhos. Num piscar de olhos, quando você menos imaginar, você está de frente com Jesus. Está de frente com Deus, com o Pai. Onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Porque assim Jesus falou que como um relâmpago que surge no Oriente e no Ocidente, assim será a vinda dele. Ele pediu somente que nós estejamos o que? Preparados para este grande dia. Com as nossas lamparinas acesas, com fé, principalmente com fé. Vigilante da volta do Senhor para não ser pego como um ladrão de surpresa. Que quando Ele voltar nós não estejamos dentro do pecado, pecando. Mergulhado no pecado, que eu estou dizendo, porque nós somos pecadores. Mas mergulhado dentro de um pecado. Achando que Jesus vai demorar ainda um pouco para você se arrepender. Não. Que você esteja atento com a sua lamparina acesa, só esperando a volta do teu Senhor. Mas enquanto isso, escute só, enquanto isso, o Senhor está caminhando contigo, segurando pela tua mão, dizendo para que você não olhe para trás, da onde o Senhor já te tirou. Continue segurando na mão do Senhor, orando, clamando, pedindo o que? Força para suportar. Força para suportar o processo. Suportar as adversidades, as aflições. Suporte o processo, meu irmão. Não desista da caminhada. Suporte o processo, porque quem está segurando a tua mão é Jesus Cristo. Ele está te direcionando para um lugar, para uma terra prometida. Há uma terra prometida para a tua vida, para a tua família. Não esqueça disso, não esqueça. A tua família depende de você. A tua casa depende de você. Suporta esse processo que o Senhor colocou nas tuas mãos, essa provação que o Senhor colocou sobre a tua mão, suporta. Confia no Senhor. Confia tão somente no Senhor, que te chamou, que te capacitou, que está segurando pela tua mão. Não olhe para onde você já veio. Não olhe para onde o Senhor já te tirou. Olhe tão somente para frente. Continue caminhando, continue crendo. Continue buscando no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus.
Ele está segurando na tua mão e Ele está dando livramento para os seus. Que o inimigo já queria há muito tempo ter colocado as mãos sobre eles, mas o Senhor tem livrado, o Senhor tem guardado e você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que o Senhor tem guardado, tem livrado de morte. A muitos o Senhor tem guardado e livrado por amor a você. Porque muitas das vezes são pessoas que não servem ao Senhor, são pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, que muitas das vezes falam coisas do Senhor, que não acreditam em muita coisa que está na Bíblia e que muitas das vezes isso faz o seu coração sofrer, magoa. Mas o Senhor, lembre do que Jesus falou quando todos aqueles homens estavam querendo matar a Jesus naquela cruz. O que foi que Jesus disse? Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. São pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão dizendo, eles não conhecem a Jesus verdadeiramente, mas o Senhor sabe que eles serão dele. Por isso o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está cuidando. E no momento certo o Senhor vai trazer para perto. O Senhor vai cuidar e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, é eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa cremos no Senhor. Creio no meu Pai, que Ele cuidou de mim, que o Senhor me tirou do vale, que o Senhor me levou para essa terra prometida, que o Senhor guardou em todo o processo e que o Senhor tinha isso aqui preparado para mim e eu alcancei, porque eu não desisti. É assim que Deus está falando, que alguém vai dizer aqui. Alguém vai dizer ainda todas essas palavras lá na frente, quando Deus te conduzir exatamente para o lugar e você não olhar para trás. Não olhe para trás. Se você já saiu de um lugar e está caminhando, não sabe para onde ainda, mas continue caminhando. Deus vai te sinalizando, Deus vai te direcionando. Deus está te direcionando. Só não olhe e não volte para trás. Se você já saiu de um lugar, não queira voltar mais. Não queira voltar mais para aquele lugar. É para aquele lugar. É para aquele lugar, o mesmo lugar, que talvez você pensou e se arrependeu. Não queria estar naquele lugar mais. Saiu do lugar. Mas agora está começando a questionar se não era para estar naquele lugar. E aí é onde Deus diz: não, não é. Já passou, já se fechou. Agora é para frente que você vai caminhar. É para frente que você vai andar. Porque sou eu quem vou te conduzir. Sou eu que vou abrir portas. Sou eu que vou abrir lugares para você entrar. Não olhe mais. Acabou. 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 É para frente. O Senhor vai abrir portas e lugares para você passar. Você vai entrar por esses lugares e Deus vai continuar cuidando da sua vida. Espere. Espere no Senhor. Espere no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai cuidar de você e vai cuidar da sua família, porque você crê em Deus. Você confia no Senhor e é a Deus que você pede direção, pois é o Senhor quem vai te direcionar. Então somente confie. Confie. Ele não vai largar a tua mão. Não vai largar. Não vai. O inimigo está soprando no seu ouvido para fazer você lamentar que onde você estava era melhor, que você tinha algumas coisas, porque ele sabe o que é que Deus está preparando para a tua vida lá na frente, e a todo tempo ele quer que você recue, recue, e quanto mais você recua, mais demorado fica. Quanto mais você recua, mais demorado fica. Meu irmão, aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir, mas possa ser que demore, se você recuar. O pessoal no deserto
Historiadores falam que Deus fez o povo dar voltas no deserto. Mas se eles tivessem seguido por um caminho, era muito próximo da terra prometida. Pessoas que estudaram, que viram isso, né? Mas Deus fez eles darem voltas para quê? Para aprender. Para aprender muita coisa ali, porque eles ainda o que não mereciam. Não confiavam em Deus plenamente. Uma hora eles confiavam, outra hora eles não confiavam. Por qualquer motivo eles murmuravam. E Deus foi deixando ele dar voltas naquele lugar para ver quem realmente merecia entrar na terra que manava leite e mel. Eram milhares de pessoas, mas quantas pessoas entraram? Quantas? 2. Então, meu irmão, é um processo. É um processo. Se hoje a direção para a tua vida é para não olhar para trás, não olhe. Siga, a Bíblia toda é caminhar para frente, é em direção ao alvo. É direção ao alvo. Deus nunca pede para recuar, e sim para ir para frente. É para frente que se anda, é para frente. Deixe tudo para trás. Largue tudo que ficou para trás e olhe só para frente. Só para a direção que o Senhor vai te dando, as oportunidades que o Senhor vai abrindo, vai entrando, vai pedindo a direção do Senhor, vai pedindo para o Senhor proteger, entrega as oportunidades que aparecerem na sua vida a partir de hoje. Todas as oportunidades que aparecer sobre a tua vida a partir de hoje, sinta como a direção do Senhor para a tua vida. Ore ao Senhor, peça para o Senhor abençoar e entre. Entre por ela. Entre por ela porque é o Senhor quem abre todas as portas. É o nosso Deus que abre, é o nosso Deus quem fecha. Se a partir de hoje alguma oportunidade aparecer sobre a tua vida, entre. É o anjo do Senhor que está te conduzindo para esse lugar. Tem um anjo do Senhor conduzindo pessoas para um lugar em que você não vai entender. Mas Deus está tocando no meu coração agora que Ló questionou ao anjo. O anjo disse, olha, vá para aquele lugar. E Ló disse, não, mas deixa eu ir só ali, ficar só naquele lugarzinho. Não questione ao anjo, não. Não questione. Se Deus abrir uma porta para você passar, um anjo do Senhor vai te conduzir em forma de pessoa para um lugar. Entre. Mesmo que seja uma porta pequena. Uma porta pequena, não é a que você está pensando, que você sonhou, que você orou, que você pediu, mas vá obedecendo a direção do Senhor. Porque a nossa vida é desse jeito. A gente começa mesmo de baixo, é de baixo mesmo. E depois o Senhor vai abrindo oportunidades, o Senhor vai abrindo caminhos, vai direcionando pessoas ao nosso favor. E quando a gente menos espera, está de cara com algo maravilhoso, um presente do Senhor para a nossa vida, que só nos basta o que obedecer. Muitas das vezes quebramos a cara por querer logo ir de cabeça a algo grande, mas que não foi o Senhor que permitiu, não foi direção do Senhor. Mas a palavra do nosso Deus vai nos dizer que os humilhados serão exaltados e que os exaltados serão humilhados. Jesus nos explicou uma vez em parábolas dizendo que nunca você chegue num lugar, numa festa que seja, e vá procurar logo os primeiros lugares lá da frente, não, porque você pode ser envergonhado. E ali quando chegar alguém lá, vi você naquele lá na frente e dizer, olha, senta lá atrás, porque esse lugar aqui está reservado para outra pessoa. E ali você sai envergonhado. Mas pelo contrário, sente-se no último lugar. Sabe por quê? Porque quando virem você, o que você carrega, lá naquele lugarzinho que ninguém quer sentar lá no último canto que não dá para ver quase nada. Mas quando você estiver lá atrás, no último lugarzinho, que alguém vê você lá da frente, tocado por Deus e diga, ei,
Moça, é você. Rapaz, vem cá. Sente-se aqui, esse lugar aqui é seu, está reservado para você. E aí é onde vem a honra do Senhor. E é aí quando Jesus finaliza dizendo, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Deus não gosta de quem se eleva, mas quem se humilha na presença do Senhor, quem entrega o seu caminho para o Senhor e deixa que Ele, no tempo oportuno, o exalte. No tempo determinado, o exalte. Amém, meus irmãos? Quem aqui está entendendo o que o Senhor está falando? Eu acredito e creio que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Creio no poder da palavra do Senhor, eu creio muito. Deus fala muito comigo através da palavra dele, muito. Quantas vezes eu estou orando, questionando alguma coisa ao Senhor e eu abro a palavra dele e o Espírito Santo começa a falar comigo através da palavra dele. Através da escritura dele, ele dá direcionamento, ele conduz a minha vida, ele me orienta. Por muitas vezes eu errei, eu vendo que o Senhor estava falando comigo, mas eu quis tomar outras atitudes, porque às vezes nós queremos tomar as nossas próprias atitudes e até olhamos e pensamos, não, eu acho que Deus não está querendo dizer isso. E quantas vezes eu quebrei a minha cara, que Deus estava me direcionando na palavra e eu tomei outra direção. Mas não faça isso, meu irmão. Siga a direção do Senhor através da palavra dele. Siga a direção do Senhor através das Escrituras, através do Espírito Santo dele. O Senhor, ele tem misericórdia da nossa vida e ele sempre vai querer nos conduzir para o melhor. Sempre. Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Vocês podem crer. Muito mais o Senhor quer conduzir a nossa vida do que nós queremos entregar a vida para ele. Qual é o pai que não se agrada de um filho que diz, pai, me ajuda a caminhar, diga para onde eu vou, para que caminho eu vou, para que lugar eu vou, com quem eu devo andar? Qual é o pai aqui, se tem pai e mãe, que não vai se orgulhar de um filho que diz, mãe, a partir de hoje, eu só faço o que a senhora mandar. Isso um filho adolescente, preste atenção. Eu não vou para lugares que a senhora não quiser que eu vá. Se a senhora disser, não vai para tal lugar, eu não vou. Se a senhora disser, você pode andar com fulano e cicrano, é com eles que eu vou andar. Qual é o pai ou a mãe que não se agradaria de uma coisa dessa? E você acha que ele ensinaria ou daria o direcionamento errado para a tua vida? Jamais. E Deus é assim. Deus é assim, meus irmãos. Ele é assim. Amém, Denizete, amém. Deus é assim conosco. Não pense que Ele tem o pior para a nossa vida, que porventura você está passando por algo que não está entendendo, é porque Deus está castigando, está fazendo. Não, é direção do Senhor. É um processo porque a tua vida não depende só de você. Existem pessoas que estão do teu lado. Existem pessoas que também precisam ser tratadas, não é só você. Não constitui só você, você não é sozinha. Tem pessoas do teu lado. E para ele conduzir a sua vida, ele tem que conduzir outras pessoas e ele precisa tratar outras pessoas também. Para que dê certo lá na frente. Para que tudo conspire do jeito que o Senhor quer. Nós somos uma família. Nós fomos criados para ser uma família. E essa família viver em concordância e união na presença do Senhor. E muitas das vezes é necessário o Senhor sair mexendo de um lado, mexendo do outro, mexendo de um lado, mexendo do outro. E às vezes pode causar algum desconforto em ambas as partes. Porque nem todos concordam da mesma forma. Mas o Senhor vai mexer, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai transformar, porque é assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz. Com a minha vida, com a tua vida, com quem quer que seja. O Senhor vai fazer. É tão somente obedecer. Obedecer à direção do Senhor. Obedecer, como aqui foi falado. Quando Deus abrir uma oportunidade, uma porta, por mais que seja pequena, que você diga, é pequena, será mesmo que é isso que Deus quer para a minha vida? É isso sim que Deus quer para a sua vida no momento. É no momento.
é no momento, não é para sempre. A vida com Deus, ela é imprevisível. Uma hora você está num lugar, outra hora você já não mais está no lugar. Na outra hora você já está em outro lugar. A vida com Deus é assim, porque nós somos instrumentos na mão do Senhor e Ele vai nos direcionar para o lugar que Ele quer. Principalmente se você é um servo de Deus que faz alguma coisa na obra do Senhor. Você será conduzido a lugares para o quê? Influenciar. Para influenciar pessoas. Então, num dia você pode estar num lugar, no outro dia o Senhor pode te direcionar para outro lugar, conforme o propósito de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra? Receba essa palavra neste dia, em nome de Jesus. E a partir de agora eu quero orar pela vida de vocês, para que o Senhor cuide, para que o Senhor guarde, para que o Senhor direcione vocês para a terra prometida que Ele já prometeu. Em nome de Jesus. Vocês aqui que estão aqui, que ainda não curtiu essa transmissão, curta essa transmissão para que o aplicativo entenda que essa live é relevante. É necessário, é do aplicativo isso. Quem por aqui ainda não me segue, que vocês passem a me seguir. Todos os dias tem um vídeo de palavra, de direcionamento para suas vidas. Todos os dias também eu faço transmissão de lives às 18 horas. Possa ser que algum dia ou outro faça em algum outro horário, depende do que aconteça, porque não sabemos. Só siga a direção do Senhor. Mas geralmente todos os dias é às 18 horas. E que vocês possam sempre ser abençoados, como eu também sou abençoada através da vida de vocês. Amém, meus irmãos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em alguns comentários. Foram tantos, graças a Deus. Glorifico o nome do Senhor, porque nem sempre foi assim, meus irmãos. Deus é fiel naquilo que Ele promete e Ele cumpre. Por tantas vezes eu abri lives e não tinha ninguém, ficava falando sozinha. E o Senhor sempre falando comigo, não desista, não desista. E é desse jeito mesmo. Não adianta desistir no momento em que você não está vendo nada. Não adianta. Se Deus está mandando continuar, caminhar, então somente obedeça. E num dia em que eu falei ao Senhor, meu Deus, eu passei uma semana abrindo lives e não tinha ninguém. E eu já estava, Deus, eu estou perdendo tempo, ficando 1 hora com criança pequena lá na sala, que até agora está chorando lá com a outra irmãzinha. E ali o Senhor dizendo, não vai desistir. Até que quando foi no 6º dia, ou foi no 7º dia, que eu abri a live, foi tanta gente que entrou. Tanta gente que entrou que eu até chorei. Eu disse, meu Deus, eu chorei porque eu vi se cumprir aquilo que o Senhor estava falando comigo. E é desse jeito, irmãos. Quando nós vemos se cumprir aquilo que o Senhor tem falado sobre a vida de vocês, vocês vão chorar, mas vão chorar de alegria. De saber que é o Senhor quem está te direcionando. Saber que é o Senhor. Senhor é Deus, irmãos, é Deus. Tem noção de Deus falando com você. O Criador de todas as coisas. Tão imperfeito que nós somos, e o Senhor tem se estendido, se inclinado sobre a nossa vida, usado pessoas para nos responder. Porque muitas das vezes Deus quer falar conosco para que nós mesmos ouvimos a voz do Senhor. Mas ainda não estamos preparados, ainda não nos dispusemos disso. Estamos ouvindo muitas vozes, não limpamos nossa mente para que somente a voz do Senhor esteja falando contigo. Mas o Senhor quer falar com você também. O Senhor quer dar direcionamento sobre a tua vida. Mas enquanto isso, Ele vai usando vai usando o outro, vai usando a palavra de Deus. Ele fala conosco de todas as formas, até com um passarinho que voa na sua frente. Às vezes você está tão atento, olhando para o céu. Um dia eu estava com tantas dúvidas sobre alguma coisa sobre a minha vida.
Eu estava na frente da minha casa, na área, e do nada eu abri a palavra de Deus e chegou na palavra de Noé. E Deus começou a falar comigo com aquela palavra. Quando eu olhei para o céu, irmãos, o céu estava limpo, mas de uma hora para outra apareceu o arco-íris. E se confirmou aquilo que Deus estava falando comigo, que Ele tinha uma aliança comigo. Eu estava lendo a palavra, eu estava querendo desistir de algumas coisas, e Deus falando na palavra comigo: eu estou fazendo uma aliança com você. É uma aliança de Deus com os homens. E quando eu olhei para o céu, eu gravei. Não tinha nada, e do nada apareceu o arco-íris. E Deus falou comigo através da palavra, confirmou no céu. Isso é para os que creem. Se for contar para pessoas que não creem, foi coincidência. Não é coincidência. Deus usa sinais, Ele fala conosco o tempo todo. Nós só devemos estar atentos aos seus sinais. Ele fala contigo também, mas às vezes você está tão alvoroçado, correndo de um lado para o outro, que não enxerga os sinais que Deus está te dando, que Deus está falando contigo. Muitas das vezes pessoas questionam como é que Deus fala. Eu não consigo ouvir Deus. Sabe como é que Deus fala comigo? Não é sempre, mas Ele fala. O Espírito Santo fala. Deixa eu te dar um exemplo. Muitas das vezes você está parado olhando para mim neste momento, mas você pode olhar para mim e pensar assim: nossa, o olho dela é preto. Isso no seu pensamento, tá? O olho dela é preto. Só que de uma hora para outra, você está olhando para o meu olho e vem uma frase na sua mente que você não pensou naquilo. Entende? Vem algo sobre a tua mente que muitas pessoas dizem: Deus falou no meu coração, mas é aqui que Ele fala. Do nada aparece algo na sua mente que você sabe que não foi você que falou, não foi você que pensou. É por isso que tem a voz do inimigo e tem a voz de Deus. A do Espírito Santo você tem que saber da palavra de Deus, porque ele vai falar em concordância com a palavra de Deus. Teve uma vez que eu estava em conflito, há muitos anos atrás, com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, uma provação muito grande que estava vindo sobre a minha vida, e eu não estava entendendo direito, porque eu estava fazendo tudo tão certinho, e estava parecendo que a minha vida estava sendo destruída, como se eu tivesse em pecado. Só que eu não entendia direito a época da provação, quando Deus ele tem algo para fazer na nossa vida em que nós devemos ser provados para poder começar simplesmente isso aqui, pregar a palavra dele. É um processo, não é do nada que eu surgi aqui. Foram anos de processo, de provação. E ali eu estava passando por essa situação em que eu fui dormir chorando. Eu cheguei do meu trabalho uma vez, sem entender muitas coisas, muitas aflições, só por simplesmente eu ter entregado a minha vida e ter dito que queria fazer a obra e ter dado o meu primeiro passo. Estava estudando a Bíblia, já tinha feito alguns primeiros vídeos, e ali o inimigo começou a se levantar furioso na minha vida para me fazer desistir. E eu fui dormir chorando, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Quando eu abri os meus olhos, veio na minha mente: vinde a mim. Ai, a minha bateria está acabando. Vinde a mim, benditos de meu Pai. E ali eu disse: meu Deus, eu não pensei nisso. E ali eu comecei, a partir daquele dia começou o Senhor falar comigo através da palavra dele. Ele estava dizendo: você não está em pecado não, minha filha. Vinde, eu fui procurar onde tinha esse versículo para ver o contexto da história. E ali Jesus estava dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Ele estava confirmando ao meu coração que eu não estava em pecado não, que é desse jeito mesmo. Jesus ele foi levado ao deserto, quando antes de começar o seu ministério, para ser tentado. Jesus foi levado para ser tentado por Satanás, para saber se ele seria digno mesmo de levar a palavra do Senhor, de fazer os milagres aqui na terra, de ser instrumento de Deus aqui na terra. Jesus, quanto mais nós que somos falhos e pecadores. Por isso, se hoje tu ouvires a voz do teu Senhor, não recua.
Deus tem falado com pessoas aqui assim também. Então, somente leia as escrituras, porque quando Deus falar com você, vai ser assim, baseado na palavra do Senhor, para que você não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Quantas vezes eu estava no meu quarto deitada, chorando, sofrendo, e o Senhor falou comigo, com a palavra dele também. E ali eu pegava a Bíblia e ia ler, e o Senhor me respondia, me direcionava através da palavra. Como também outras vezes você vai ouvir outras vozes que não é do Senhor, e você vai saber que não é de Deus. Por quê? Porque não condiz com a palavra do Senhor. Certa vez eu estava de joelho orando, pedindo a palavra ao Senhor para poder fazer uma ministração de um vídeo. E eu ouvi, em meio à oração que eu estava orando, eu ouvi: primeiro levanta e senta. Na mesma hora eu repreendi, porque eu estava prostrada ao Senhor. Por que Ele iria me mandar levantar e me sentar para Ele me dar a palavra? Repreendi. Não era a voz do Senhor. Não era a voz do meu Senhor. Porque Jesus diz que as ovelhas deles conhecem a voz dele. As ovelhas de Deus conhecem a voz do seu pastor. Não tinha por que Deus mandar eu me levantar para me dar a palavra dele, se eu estava de joelho, prostrada ao meu Deus, em adoração ao Senhor. Entende, meus irmãos? E agora eu vou orar pela vida de vocês, para que o Senhor conduza a vida de vocês, porque meu celular já está acabando a bateria aqui, já escureceu tudo, já não consigo mais enxergar direito. Amém, meus irmãos? Pai querido, Pai amado, entrego todos esses que o Senhor trouxe aqui neste momento em tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor proteja, livre de todo mal, de toda seta maligna, Senhor, de Satanás, do diabo, dos seus enviados, Pai. Livra eles, a casa deles, os filhos deles, Senhor, de todo mal. Protege, Senhor, segura pela mão deles, Pai. Livra de todo mal, de toda doença, Pai, do homem perverso, Senhor. Cuida deles assim como o Senhor já vem cuidando, Pai. Direciona, Senhor, os teus filhos para a tua vontade, Senhor, para a tua boa vontade, Pai, para o lugar que o Senhor quer que eles vão, Senhor. Que eles possam entrar, que eles possam caminhar, que eles possam encontrar a tua paz, Pai. É assim que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E todo aquele que crer diz amém. Eu creio e recebo, em nome de Jesus.